nós vamos dar sequência à sua preparação, falando de um aspecto da língua portuguesa que tem sido muito questionado nos vestibulares contemporâneos. Como você sabe, todo bom texto merece ter uma costura textual, uma coesão textual, que é aquilo que vai dar ao texto a sua unidade. É sobre isso, portanto, que nós vamos falar, sobre elementos coesivos. Claro que você sabe que dentre os elementos coesivos todos, aquele que é o mais importante, ou os mais importantes, são as conjunções, são os conectivos. Mas desse assunto nós não vamos falar. Nós vamos falar de outros elementos coesivos, que são os pronomes. Os pronomes têm uma função de dar somatória ao texto, de fazer essa costura textual. Muitas vezes, para não repetir a mesma palavra, a mesma expressão, o mesmo substantivo, nós recorremos, portanto, aos tais pronomes. Como o próprio nome sugere, pronome, que está em lugar do nome, que substitui o nome ou que se refere ao nome. Pronomes como elementos coesivos. Este é o nosso assunto. Dentre os pronomes que funcionam como elementos coesivos, óbvio, estão os pronomes pessoais, que obviamente substituirão as pessoas do discurso. Nesse sentido, observemos cuidadosamente essa tirinha em que aparece um personagem grandemente conhecido de todo jovem e de todo adulto bom leitor neste país, o Calvin, a figurinha norte-americana que está eternizada nos nossos HQs. Uma historinha do Calvin em duas versões, com um português de Portugal e com o português do Brasil. Vejamos. Não vou comer esta mistela verde. Não vou comer esta mistela verde. E diz o pai, boa ideia, Calvin. É um prato de lixo tóxico que te transformará num mutante se o comeres. E a criança, pensando em que quer ser um mutante, então responderia comendo tudo que encontra pela frente, porque quer ser um mutante. E, enfim, conclui-se, a mãe diz, tem que haver uma maneira melhor de o pôr a comer, porque ele diz já sentir os efeitos que o transformarão no mutante. E a mãe então diz, tem de haver uma maneira melhor de o pôr a comer. Esta mesma historinha, numa versão brasileira, seria, eu não vou comer essa coisa verde, E o pai diria, boa ideia, Calvin. Isso é uma pasta tóxica que irá te transformar em mutante se você comer. Claro que isso anima a criança a comer tudo o que aparece pela frente. E a mãe, mais uma vez, diria, tem que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Tem que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Observemos, então, os quadrinhos de números 4 e 8 para estabelecer as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Na ordem, o de Portugal. Tem de haver uma maneira melhor de o pôr a comer. Preste atenção, em especial, ao pronome o, de o pôr a comer. Enquanto no português do Brasil teríamos, tem de haver um jeito melhor de fazer ele comer. Aí está. Você efetivamente percebe que o uso dos pronomes não é idêntico em Portugal e no Brasil. No português de Portugal, usa-se o pronome que, em verdade, no português do Brasil, teria um valor mais culto, mais formal, de o pôr a comer. Claro que este o é o Calvin. Claro que este o é o menino que já apareceu, obviamente, em tiras anteriores. Este o é o pronome ele, que em português mais tranquilo, mais informal, mais abrasileirado, seria pôr ele a comer. Ou seja, no português de Portugal, soaria absolutamente natural encontrei-o. No português oral do Brasil, e aí é bom que se perceba que estamos falando do português diário, do português cotidiano, não diríamos encontrei-o, mas sim diríamos encontrei ele, em português oral. Como você sabe, nos bons vestibulares, vão questionar a diferença entre o português, digamos, formal e o português informal. O português de Portugal está mais próximo do nosso português formal. O português do Brasil, efetivamente, nesse aspecto dos pronomes, é informal, é o ele. Mas o texto dizia, deve haver uma maneira de pôr ele a comer, ou de obrigar ele a comer, ou fazer ele comer. Em português do Brasil, passando para um português formal, também deveríamos dizer, deve haver uma maneira de fazê-lo comer. Deve haver uma maneira de pô-lo a comer, de fazê-lo comer, e não de fazer ele comer.
Se neste caso nós temos que o pronome é, ao mesmo tempo, objeto direto, e desculpe usar uma nomenclatura aqui necessária, objeto direto do primeiro verbo e sujeito do segundo verbo, então é fundamental que seja um pronome átono e não um pronome tônico ele. Ou seja, mandei-a entrar. E em português oral, cotidiano, informal, mandei ela entrar. Importante lembrar que este o do português de Portugal, ou este ele do português cotidiano brasileiro, é a retomada do menino Calvin. Nesse sentido, os pronomes átonos possibilitam algumas alterações. Veja, os pronomes o, a, os, as transformam-se em lo, lá, los, las, quando o verbo termina em R, ou em S, ou em Z. Quando o verbo, no entanto, termina em nasal, til, M, então você usará os pronomes no, na, nos, nas. Lembre-se, todos eles substituindo ele, ela, eles, elas. Como se vê nessa prática? Observe essas transformações. A casa é antiga. No português oral do Brasil, vamos vender ela. No português formal, vamos vendê-la. Há muitos lucros. Devemos dividir eles, devemos dividi-los em português formal. O aluno é indisciplinado? Com calma, vejamos. Devemos excluir ele, verbo terminado em R, desaparece o R, excluir. Tome cuidado, deve ser acentuado porque é itônico, participante de um hiato, segunda vogal do hiato, e o pronome o se transforma em lo. O aluno é indisciplinado? Devemos excluí-lo? Por exemplo, ainda, a teoria é interessante. Vamos expô-la, expor ela, expô-la. Mas revemos o filme sim, vemo-lo sempre. Cuidado. Quando termina em R, você consegue perceber com tranquilidade a transformação. Quando termina em S, essa transformação já não é tão comum assim, já é mais rara. Observe, vemos era um verbo terminado em S. Desaparece o S e o pronome o transforma-se em lo. Sempre lembrando que esses pronomes átonos estão retomando termos já citados na frase anterior. Neste caso, bem claramente, o filme. Ou ainda mais. Tu cantas a música? Cantas, verbo terminado em S. De novo cai o S e teremos canta lá sempre. Veja que essa seria uma construção absolutamente rara e inviável no português oral. Vale, portanto, para um português mais culto. O pastor conduz o rebanho? Sim, condulo todos os dias. Ainda mais raro, conduz terminado em Z. Cai o Z, condu, oxítono terminado em U, obviamente não será acentuado, e o pronome se transforma de O em lo. Ou ainda mais, o apresentador traduz as canções? Traduz-las sempre. Verbo terminado em Z. Veja que isso é português culto, formal. Traduz-las sempre. Mas, quando o verbo termina em nasal, eles dão cartas? Dão-nas. Verbo terminado em nasal, o pronome as, retomando a palavra cartas, transforma-se de as em nas. Ou ainda mais, ele põe à mesa? Sim, põe na. Observemos, portanto, que os pronomes sofrem certas alterações, efetivamente, na sua forma. Enfim, não podemos esquecer que, quando termina em nasal, portanto, os pronomes a, o pronome as transforma-se em nas. As empresas entregam as encomendas? Sim, entregam-nas. Entregam-nas. É importante também lembrar que existe uma grande distinção e que nos interessa muito com respeito ao uso desses pronomes átonos, pessoais, oblíquos, átonos. Quando tem a função de objeto direto, usamos estes que acabamos de ver, o, a, os, as e suas variações. Detalhe importante, quando o objeto indireto, apenas lhe, lhes. Lhe-lhes, objeto indireto destinatário. Portanto, entrego-lhe o livro. A ele, já citado, entrego-lhe. Lhe, objeto indireto destinatário. Essa questão dos pronomes torna-se, em especial, interessante quando tomamos um texto efetivamente real, um texto literário. Nesse sentido, vejamos a maestria de João Cabral de Melo Neto na conhecidíssima peça
Morte e Vida Severina. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na mesma hora de semear. João Cabral consegue, com maestria, tirar efetivamente da miséria, da seca, da desgraça humana, uma beleza poética ímpar. E para fazer isso, nós que conhecemos as estruturas boas da língua portuguesa, percebemos que certos elementos substitutivos, coesivos, mais uma vez se revelam importantes. Vejamos no texto mais uma vez. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil. Cultivar o quê? Cultivar os roçados da morte. Cultivá-los. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. A priori, esse nos poderia até ter um certo valor ambíguo. Fazem a nós prosperar? Não. Fazem os roçados da morte ainda mais prosperar. E esses roçados dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita, recebe-se na mesma hora de semear. Portanto, eu questiono, a que se refere o los? A que se refere o nos? Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los, cultivar o quê? Cultivar eles, os roçados da morte. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar, fazem eles, os roçados da morte, ainda mais prosperar. Veja agora, na próxima tela, a estrutura perfeita te mostrando essa coesão textual. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. Cultivá-los, cultivar eles, os roçados da morte. Fazem-nos mais prosperar. Fazem eles mais prosperar. Eles, os roçados da morte. Assim, observe sempre que os pronomes oblíquos átonos, pronomes pessoais oblíquos átonos, têm uma função de coesão textual das mais interessantes. Como você vê nessa ilustração, charges, cartoons, HQs são muitas vezes utilizados em provas de língua portuguesa para testar não só a sua compreensão de texto, a sua possibilidade de compreensão de texto, mas também para mostrar certos elementos referenciais mais uma vez. Neste cartoon, observe comigo, fique certo de uma coisa, meu filho. Se você mantiver seus princípios com firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar deles. Há toda uma ironia pesada presente nessa figura paterna, dando aí um exemplo moral cá para nós, não dos melhores. De qualquer forma, o pai teria dito ao filho: fique certo de uma coisa, meu filho. Se você mantiver seus princípios com firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar deles. Mais uma vez, o pronome lhe. A quem se refere esse pronome lhe? A meu filho. Um dia lhe oferecerão a você, meu filho, excelentes condições de abdicar deles. Abdicar de quê? Abdicar de seus princípios. Que péssima lição ética, não? Vejamos afirmações a respeito disso. Lhe refere-se a meu filho e é complemento do verbo oferecer. Oferecer-lhe. Oferecer a você, meu filho. Deles refere-se a princípios. Claro que a alternativa é absolutamente verdadeira. Agora, chegou um momento muito especial para mim. Eu gosto muitíssimo de um personagem de HQs que é uma das primeiras que conheceu o mundo inteiro. Mafalda, criação do genial argentino Quino. A Mafalda é muitíssimo especial. Tem um senso crítico absurdo. Imagine você que em determinada tirinha
A Mafalda volta da escola e a mãe, muito solícita, pergunta a ela: como é que foi, Mafalda, no seu dia de escola? Aprendeu muitas coisas novas? E ela, com um senso crítico exagerado que lhe é peculiar, diz: sim, mamãe, eu aprendi muitas coisas novas. E como é que foi o seu dia aqui nesse antro de rotina? Para a própria mãe, perceber que efetivamente vive uma rotina de dona de casa, não deve ser muito saudável ouvir isso de uma criança de 7, 8 anos de idade. Essa é Mafalda, um senso crítico imenso. E vejamos a Mafalda numa tirinha a mais. Acabei de descobrir, diz a Susanita, que eu queimei junto com os jornais velhos umas revistas de historinhas que o Felipe me emprestou. E responde a Mafalda: e agora, Susanita, o que você vai fazer? E a Susanita reclama: droga, justamente com o Felipe que é tão bonzinho. E agora, Susanita, o que você vai fazer? E a Susanita: vou jurar para ele que as devolvi, é claro. Ou você quer que, além das revistas, eu perca a dignidade? Realmente, a Susanita é uma figura. Enquanto a Mafalda é puro senso crítico, a Susanita é pura alienação. E, mais uma vez, interessa nos questionar o pronome. Veja que o pronome as, eu vou jurar que as devolvi, retoma o elemento já citado, revistas. Mais uma vez, um pronome átono como elemento coesivo. E agora temos um texto bacana, bacana mesmo, do navegador Amir Klink. Acompanhe. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para conhecer o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Eu acho esse texto de uma beleza ímpar. Ele fala do quanto é interessante viajar, conhecer, para que efetivamente nós possamos até valorizar o voltar. Quantas vezes, depois de umas férias magníficas, você não tem vontade de estar na sua cama com os seus lençóis? O voltar é tão importante quanto o viajar. Mas aqui, mais uma vez, a nossa intenção é brincar com os elementos coesivos. E aqui o elemento coesivo em especial é o pronome relativo. O pronome relativo que você sabe, o mais conhecido deles é o que. Que este, que é passível de reconhecimento com facilidade, porque o que, pronome relativo, é passível de troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Nesse texto, nós temos duas vezes a presença de pronomes relativos. Vejamos mais uma vez, por gentileza. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Atente, a questão proposta teria sido mais ou menos assim. Na frase, que nos faz professores e doutores do que não vimos, o que é que nos faz professores e doutores do que não vimos? Busquemos no texto mais uma vez. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos. O que é que nos faz professores e doutores do que não vimos? A arrogância. Quando não conhecemos o mundo, efetivamente nos mostramos conhecedores e sabedores dele. É uma arrogância que tem que ser consertada, indo ver, viajando, sendo eternamente aluno em viagens. O aluno tem essa qualidade, a sede de aprender, que muitas vezes a arrogância da maturidade nos tira. Pense nisso. E para encerrar, nós ainda temos mais um textozinho. Antes de escolher uma carreira desta forma, lembre-se, jogos de azar não tem esse nome por acaso.
Agora, os elementos coesivos são pronomes demonstrativos. Nós temos um desta forma e esse nome. Desta forma, muito usado em publicidade. O texto remete a uma imagem. O texto diz desta forma. A imagem traz um dado. Confira. Veja, um dado em que se pode ler direito, moda, física. Você não vai escolher a profissão na qual pretende ser feliz nos próximos anos com um dadozinho. É jogo de azar. E veja, os elementos que nos interessam são os demonstrativos. Assim, vejamos. Desta forma, remete, portanto, ao dado. E o outro elemento coesivo e o outro pronome demonstrativo? Lembre-se, jogos de azar não tem esse nome por acaso. Esse nome já citado, de azar. Portanto, jogos de azar podem efetivamente provocar azar. Antes de escolher uma carreira desta forma, a forma citada posteriormente na ilustração, lembre-se, jogos de azar não tem esse nome já citado, de azar, por acaso. Então, isso nos remete a uma questão que eu vivo repetindo em sala de aula. Esta está para ser citada. Essa já foi citada. Este está para ser citado. Esse já foi citado. Isto está para ser citado e isso já foi citado. E realmente, para encerrar, vamos a mais uma questão que envolve demonstrativos. Veja aí na tela. Parar de anunciar também gera vendas. Muitas empresas foram vendidas baratinho por causa disso. Mais uma vez, a linguagem publicitária aqui se utilizou dos demonstrativos para estabelecer coesão textual. Algumas empresas foram vendidas baratinho por causa disso. O que se poderia questionar é, a que nos remete o isso? E o disso, elemento já citado, nos remete, portanto, ao fato de que algumas empresas param de anunciar. Isso, elemento já citado, param de anunciar. E por isso são vendidas baratinho. Bem, era isso.